O resto é certo. Sim, houve uma pessoa mais moça que eles, 1 a 2 anos, que os agrilhoou à força de costume ou de natureza, se não foi de ambas as coisas. Se você quiser, pausa o vídeo e tenta explicar qual é a diferença entre agrilhoar uma pessoa à força de costume e à força de natureza. Bom, se você fez o exercício, lembre-se, se eu agrilhou uma pessoa sentimentalmente à força de costume, de tanto a pessoa estar perto de mim, a pessoa vai se apegando, né? Se for a força de natureza, é aquela tipo de coisa que não dá para explicar. Você olha a pessoa e você se sente atraído pela pessoa, por mais que você tenha visto a pessoa uma vez só. Antes dessa, ou seja, dessa mais nova que eles, que os agriolhou à força de costume ou da natureza, pode ser que houvesse outras e mais velhas que eles, mas de tais não rezam as notas que servem a este livro. Se brigaram por elas, não ficou memória disso, mas é possível, dado que tivessem tido as mesmas preferências. No caso contrário também, como sucedia aos cavaleiros que defendiam a sua dama. Então, se eles gostaram da mesma mulher, eles brigaram porque eles gostavam da mesma mulher. Se eles gostaram de mulheres diferentes, eles brigaram por causa disso, né? Lembre-se, cada um dizia que a sua amada era melhor do que outra, né? Por acaso disso que eles iriam brigar no caso de damas diferentes, né? E é interessante como sucedia aos cavaleiros, né? Nós estamos falando dos nobres cavaleiros, né? Dos romances de cavalaria. Tem uma passagem no Dom Quixote, logo ali no capítulo 4, né? Que nós temos uma dimensão disso, como era comum, né? Falar que a sua donzela é a donzela mais bela de todas, né? Mas é claro, no Dom Quixote tem esse tom de graça, né? E repare, é bem provável que o narrador aqui tenha isso em mente, né? Então estava lá o Dom Quixote, vou ler uma parte, né? Quando eles chegaram a uma distância que puderam ser vistos e ouvidos, levantou a voz e com um gesto arrogante disse, isso Dom Quixote, detenha-se o mundo todo! Se o mundo todo não confessar que não há no mundo todo donzela mais formosa que a Imperatriz da Mancha, a sem par, Dulcinea del Toboso. E aí, é claro, num romance de cavalaria, né? Você tem a figura do cavaleiro que defende a sua mulher como sendo a mais bela, né? Mas imagine que há um outro cavaleiro no outro lado, então eles vão lutar para decidir através da luta quem é a mulher mais bela. O que é uma coisa mais ou menos absurda, parece aquela sketch do Monty Python. Se você não conhece o Monty Python, você deveria, né? Que tá lá um ateu, um filósofo ateu e acho que um padre, né, tentando discutir num programa se Deus existe ou não, um debate, né, se Deus existe ou não. E aí a moral da sketch é que discussões já não adiantam, né? Então o que vai acontecer? Eles vão lutar os dois, né? E aí vamos decidir se Deus existe ou não. Se eu não me engano, o resultado foi que por 2 rounds a 1, Deus existe. Alguma coisa assim. Então parece muito isso daqui que tá acontecendo, né? Então eu vou lutar com outro cara, se eu ganhar, minha mulher é a mais bonita do mundo, né? É claro que os mercadores que estavam passando ali começaram a tirar sarro, né? Brincar com o Dom Quixote, né? Então perceba, os mercadores pararam ao som dessas palavras e ao ver a estranha figura que as dizia, e pela figura e pelas palavras, logo se deram conta da loucura de seu dono, mas quiseram ver com calma no que dava aquela confissão que lhes pedia. Um deles, que era um tanto malicioso e muito, muito sagaz, disse, Senhor Cavaleiro, não podemos conhecer essa boa senhora de que falais? Mostrai-a para nós, que se ela for tão formosa como dizes, de bom grado e sem coação,
alguma, confessaremos a verdade que nos é pedida por vós. Se eu a mostrasse, respondeu Dom Quixote, que faríeis vós confessando uma verdade tão notória? O que importa é que, sem vê-la, haveis de crer, confessar, afirmar, jurar e defender. Senão, travareis combate comigo, gente descomunal e soberba. E continua a deliciosa narrativa. Eu estou lendo o Dom Quixote também aqui no canal. A propósito, se inscreva se você ainda não é inscrito. Indica o canal para que com o tempo eu possa me dedicar mais ainda a isso daqui. No caso contrário também, como sucedia aos cavaleiros que defendiam a sua dama. Conjecturas tudo. Era natural que, assim bonitos, iguais, elegantes, dados à vida e ao passeio, à conversação e à dança, finalmente herdeiros, era natural que mais de uma menina gostasse deles. As que os viam passar a cavalo, praia fora ou rua acima, ficavam namoradas daquela ordem perfeita de aspecto e de movimento. Os próprios cavalos eram iguaizinhos, quase gêmeos, e batiam as patas com o mesmo ritmo, a mesma força e a mesma graça. Não creias que o gesto da cauda e das crinas fosse simultâneo nos dois animais. Não é verdade e pode fazer duvidar do resto, pois o resto é certo.